Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista, esta terça-feira, dedicado às eleições autárquicas do próximo domingo, dia 26 de setembro, neste que foi o primeiro dia oficial da campanha eleitoral. É hoje nosso convidado Tiago Armondo, ele lidera uma lista do Grupo de Cidadãos Eleitores Esta é a Nossa Praia, um movimento independente, um dos dois movimentos independentes que nos Açores nestas eleições se candidatam a câmaras municipais, o outro é na Calheta, em São Jorge. Tiago Armondo, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito neste primeiro dia de campanha este convite do Rádio Clube de Angra para, nos próximos minutos, falarmos um pouco deste projeto, que é um projeto independente, que quer dar uma nova visão ao desenvolvimento da Praia da Vitória, e fará todo o sentido começarmos exatamente por aí, a perceber como é que surge este grupo de cidadãos eleitores. Esta é a Nossa Praia. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todo o auditório do Rádio Clube de Angra, um cumprimento muito especial a todos os praienses que nos ouvem. Este movimento independente surge da necessidade e da grande vontade de muitos praienses que decidiram se associar a este movimento e que pretendem um futuro melhor para a Praia da Vitória, uma visão diferente, mas acima de tudo uma visão e um projeto que coloque os interesses da Praia da Vitória e dos praienses acima de qualquer interesse partidário. Porque de facto aquilo que nós temos vindo a assistir, e eu em particular porque estive num projeto partidário nos últimos 4 anos na Câmara da Praia, é que em muitas situações se sobrepõem os interesses quer dos dirigentes partidários, quer dos próprios partidos, acima daquilo que são os interesses da própria praia. A praia tem um conjunto de infraestruturas, um conjunto de recursos naturais e que podem e devem ser colocados em primeiro lugar à disposição dos próprios praienses e dos terceirenses, dos açorianos, obviamente, mas é preciso olhar para a praia de uma forma diferente e não permitir, acima de tudo, que a praia seja, e os praienses sejam, digamos, ou que estejam amarrados apenas aos partidos, e que se possam rever neste movimento como uma alternativa para oferecer um futuro diferente aos praienses. Quando diz que a praia está dependente ou refém de interesses partidários, tem algum exemplo concreto que possa dar, no sentido de percebermos melhor esta afirmação? Posso dar um exemplo. Se nós olharmos para aquilo que foi apresentado na altura, o projeto do Cais de Cruzeiros, que eu percebo que os praienses já estão cansados de ouvir falar nisto, mas deixe-me só dar este exemplo. Foi permitido um Cais de Cruzeiros na Praia da Vitória, no molho dos americanos, usando aqui uma expressão mais popular, sim. Mais popular, e que do qual daí para a frente nunca houve qualquer desenvolvimento. Enquanto no concelho ao lado foram, portanto, desenvolvidos vários projetos, financiados várias obras do próprio governo, e os praienses sempre aqui na expectativa de ver um Cais de Cruzeiro. E isto, para mim, é colocar os interesses dos próprios partidos à frente dos interesses dos Quem dos diz praienses. Isso pode falar, por exemplo, de todos os investimentos e projetos anunciados para o Porto Oceânico da Praia, o GNL, o Hub Logístico Internacional. Exatamente, por exemplo, o próprio Hub Logístico Internacional, que os praienses continuam, e os terceirenses em geral, mas em particular os praienses, à espera há muitos anos. Já foram feitos 2 concursos públicos internacionais e ficaram desertos. E não há ninguém que venha a público dizer aos praienses que é preciso dar um passo de cada vez, é preciso pensar neste logístico do ponto de vista regional e depois, eventualmente, potencial para posicioná-lo no panorama nacional e, eventualmente, depois internacional. Mas, quer dizer, o que se assiste Estamos sempre a casa pelo telhado, é isso? Não, o que se assiste constantemente é... apresentam-se sonhos, grandes objetivos que maquetes, depois se tornam utópicos. Lembramos-nos todos da capa do Diário Insular com a maquete do Cais de Cruzeiros ali junto à prainha.
Já há Certo. uns anos atrás ainda era Certo, Roberto certo. Monteiro Presidente de Câmara. Exatamente, é um exemplo disso. Aliás, na altura isso era apenas um projeto de viabilidade económica, mas aparece realmente um desenho, aparece um projeto e as pessoas reviram, portanto, na altura Gostaram do que reviram-se viram, daquilo que viram, mas o que é certo é que daí para cá não houve qualquer desenvolvimento do ponto de vista diplomático para negociar com os norte-americanos ou com o Ministério da Defesa para a assistência daqueles terrenos e a assistência daquele cais, disponibilizá-lo para que os cruzeiros pudessem atracar, quer dizer, e é isto que eu me refiro e é disto que os praenses estão cansados e é nesta candidatura independente que os praenses se podem rever para oferecer um futuro diferente à praia. Pedro, repara uma coisa, muitas pessoas às vezes têm-nos dito que esta candidatura é uma candidatura de vingança. Isto porque tanto eu como a Raquel Borges, que é número 2 da lista à Câmara, fazíamos e fazemos parte do atual panorama camarário, portanto, enquanto vereadores. O que é certo é que nós conseguimos recolher cerca de 900 assinaturas para legitimar esta candidatura. Temos cerca de 50 pessoas nas nossas duas listas, a lista à Câmara e a lista à Assembleia, e portanto isto revela que há aqui uma vontade de muita gente em mudar alguma coisa. E, portanto, uma lista, ou duas listas, aliás, que têm a capacidade de juntar pessoas de vários espectros, não é? Político-partidários. Exatamente, pessoas que já participaram em projetos partidários, até alguns deles já foram dirigentes de vários partidos, muita gente que nunca tinha ido em listas, mas que todos juntos e sem qualquer interesse pessoal, até pelo contrário, querem um futuro diferente para a praia. E, portanto, isto é tudo menos um ato de vingança. Qualquer um de nós tem o seu próprio emprego, não precisa de cargos políticos. Nós não temos cargos políticos para oferecer, não temos uma máquina partidária, mas temos, acima de tudo, muita vontade de fazer algo diferente pela nossa terra, e é isto essencialmente que nos une. E isto para dizer que, quando dizem que isto pode ser um ato de ressabiamento, permita-me, da parte do Tiago, o que é certo é que há muita gente que, quando assinou, portanto, como proponente esta candidatura, sabia que eu era o cabeça de lista, e portanto revém-se naquilo que nós defendemos e que e da nossa visão para a praia. Se tivesse sido ligeiramente mais cedo todo o início deste processo de recolhas de assinaturas, possivelmente este grupo de cidadãos eleitores teria apresentado listas também em algumas freguesias, não digo em todas, mas é um projeto que está a nascer e, portanto, ao nascer é sempre difícil, seja o que for, não é? Claro. A nossa visão para as freguesias, nós vemos isto de uma forma particular. Obviamente que não vou ser hipócrita, se nós tivéssemos preparado isto com mais meses de antecedência, teríamos em cada uma das freguesias tentado elaborar um projeto próprio para cada uma delas. O que nós nunca faríamos era apresentar uma candidatura, ou duas, ou três, a algumas freguesias e não a todas. Isso nós nunca faríamos. E isso nunca foi uma hipótese. O que nós defendemos para as freguesias... Todos por um, não é? Quase claro. Ou isto é um projeto de todo o Conselho, e havia aqui situações comuns a várias freguesias, ou então não fazia sentido, por exemplo, esta lista apresentar ou esta candidatura do Movimento Cidadãos apresentar uma lista em Santa Cruz e não apresentar na Vila das Lajes, ou não apresentar nas Quatro Ribeiras, quer dizer, para nós isto não fazia qualquer sentido. Mas fica manca assim a candidatura? Não, até pelo contrário, porque a nossa visão é para todo o Conselho. E nós entendemos que, e até pela experiência própria ao longo dos últimos 4 anos, que existe muita gente pelas freguesias, que fazem parte das assembleias de freguesia, que até comungam daquilo que nós defendemos, que é a não discriminação em função dos partidos políticos, que é algo que é acusado relativamente a este último mandato, mas que nós, e quando digo nós, tanto eu como a Raquel, nunca o fizemos, e isso é reconhecido por todos. E, portanto, o que nós entendemos é que em cada uma das freguesias
as pessoas têm que escolher aquilo que é melhor para a sua freguesia. E existem muitos bons projetos, quer aqueles que já estão em andamento e que agora se recandidatam, quer outros que agora se apresentam. E vamos deixar as pessoas escolher. Uma coisa as pessoas podem ter a certeza, é que nós, enquanto Executivo Camarário, estaremos cá ao lado de cada um dos presidentes de junta, independentemente do partido pelo qual for eleito, para colaborar e ajudar na execução dos seus projetos. É preciso dar às juntas de freguesia mais autonomia, autonomia de decisão e autonomia financeira. É preciso fazer uma verdadeira política de descentralização do poder autárquico, e é isso que nós defendemos, até porque achamos que, e na abordagem que fizemos aos presidentes de junta, com os quais reunimos, defendemos que, ao abrigo do protocolo de delegação de competências atualmente existente, se podem, para já, deve-se reforçar os valores e as verbas disponíveis. Mas mais do que isso, temos que nos sentar à mesa e ver, freguesia a freguesia, o que é que pode ser ainda mais delegado, considerando, obviamente, que os presidentes de junta não são pessoas que estão a tempo inteiro na sua junta de freguesia, e, portanto, tudo o que seja requer um trabalho ainda mais, portanto, ainda maior, e, portanto, é preciso mais disponibilidade. Obviamente, nós não queremos sobrecarregar as juntas de freguesia. Nós queremos é que o poder mais próximo das pessoas tenha mais autonomia e tenha mais poder de decisão. Eu vou dar aqui um exemplo, quer dizer, o Parque de Campismo dos Biscoitos, com todos os problemas que tem tido, provavelmente, se for delegado na junta de freguesia dos Biscoitos, terá outro tipo de gestão e outro tipo de funcionamento e disponibilidade para servir não só as pessoas dos Biscoitos, mas para quem visita os Biscoitos. E é este tipo de exemplos que nós temos que analisar freguesia a freguesia, caso a caso, e não ter medo, que muitas vezes é isso que acontece na política, é ter medo de delegar competências e dar mais poderes a quem está ainda mais próximo do povo. E esta é a nossa forma de ver, e, portanto, não faria sentido ter candidaturas em algumas freguesias, não terem todas. O importante aqui é apresentar um projeto a todo o Conselho e envolver todas as juntas de freguesia, independentemente das suas cores políticas. Se este grupo de cidadãos eleitores tiver um resultado como o esperado nestas eleições de 26 de setembro, é plausível, portanto, que daqui por 4 anos possam então surgir as tais listas às assembleias de freguesia. Serão também listas que partirão do mesmo princípio, ou seja, gente fora do espectro partidário, ou gente que já não se identifica com os tradicionais partidos políticos? É assim, isto, como é sabido, isto começou há muito pouco tempo, este movimento começou há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, e ainda não nos debruçamos sobre essa situação. Nós temos que perceber e temos que dar voz e ouvir o povo. Temos que perceber o que é que vai acontecer no dia 26 de setembro, o que é que as pessoas da Praia da Vitória e os praienses vão dizer relativamente a esta candidatura, a este movimento de cidadãos, o que é que vão dizer e o que é que querem que este movimento de cidadãos, que papel é que tenha nos próximos 4 anos. Vamos aceitar, obviamente, com toda a humildade e sentido de responsabilidade esse papel que nos será dado, e ao longo dos próximos 4 anos vamos ver o que é que é possível fazer. Uma coisa é garantida, este movimento não vai acabar no dia 26 de setembro. Cada vez mais que saímos à rua temos muito apoio de muita gente que se identifica connosco, sobretudo porque nós estamos fora do contexto partidário e as pessoas reconhecem isso. Agora vamos ver o que é que vai acontecer e depois analisaremos essa situação. Que o resultado de 26 de setembro, se fosse em totobola, teria que ser em tripla, não é? Porque não se sabe efetivamente, não é perspectível o que vai acontecer na Praia da Vitória. Que responsabilidades, até que ponto, até que nível de responsabilidade está este grupo de cidadãos eleitores disponível para assumir efetivamente os seus cargos? Vamos lá ver se me entendo. Se o Tiago Armonte for apenas eleito vereador, assumirá essas responsabilidades, mesmo não ficando com cargo executivo, eventualmente? Como lhe disse, nós queremos, acima de tudo, que ouvir e que o povo da Praia fale. E é isso que vai acontecer no dia 26 de setembro. Aquilo que o povo da Praia disser que quer que o grupo de cidadãos eleitores faça, nós faremos. E o povo nisto é sábio. E, obviamente, que se nos derem a responsabilidade
de assumir a presidência da Câmara Municipal, assumiremos. Se nos derem a responsabilidade de termos 3 vereadores, 2 vereadores, 1 vereador, também assumiremos, sem qualquer problema. Se o povo da Praia não quiser que nós tenhamos participação ativa, também estaremos cá para, não assumindo obviamente um papel direto como vereadores, estaremos cá para continuar a nossa participação cívica, porque é isso essencialmente isso que nos une, não são os cargos políticos. Agora, naturalmente que dentro daquilo que for a responsabilidade que o povo da Praia nos der, assumiremos sem qualquer problema, porque o povo sabe o que é que faz e é preciso também olhar para os resultados depois e saber interpretá-los. O Tiago tem a experiência e não a esconde, aliás não poderia ser de outra forma, convenhamos, tem a experiência de ter estado envolvido num projeto político nos últimos 4 anos, como disse. Agora, olhando para a frente e assumindo que vencerá as eleições de 26 de setembro, não faltará depois o apoio partidário para que as decisões que a Câmara Municipal venha a tomar, para que as reivindicações que a Câmara Municipal venha a adotar tenham um outro peso político? Eu não vejo as coisas assim, até pela experiência que tive ao longo dos últimos 4 anos. Eu penso que é importante aqui é que haja um projeto, que haja um fio condutor, que haja uma visão, e nisso nós temos. Até pelo conhecimento, como o Pedro disse bem, até pelo conhecimento dos problemas do Conselho, do funcionamento da Câmara Municipal, dos recursos e das necessidades financeiras da Câmara Municipal, e isso parece-me importante, e isso tem passado um bocadinho aqui ao lado da campanha, porque têm sido feitas promessas e, enfim, têm-se defendido aqui pontos de vista, não tendo em conta a situação financeira da Câmara. Mas da Câmara de todo o seu universo, a Câmara não é sozinha neste processo, claro. Depois há as empresas municipais, enfim, já lá vamos falar sobre isso. Do grupo municipal. E portanto é preciso ter em consideração todos esses aspectos. Mas de qualquer forma, o peso político das reivindicações não tendo um suporte partidário por trás. Certo, porque é assim, para a experiência que eu tive, eu acho que isso não acrescenta muito, honestamente. E convenhamos aqui e vamos fazer... Uma das coisas que tem dito, desculpa interrompê-lo, é que os praenses estão fartos de que lhes imponham soluções de fora. Exatamente. Isto justifica um bocadinho o que me está a querer dizer, ou seja, que não vale a pena ter nenhum partido ali porque depois eles fazem o que querem. Não vale a pena, até pelo contrário. Vamos ser pragmáticos. Se o partido que estiver na Câmara for o mesmo que estiver no Governo, e atenção que eu já passei por isto e assisti a isto, porque não deixa de ser curioso que ao longo dos 4 anos tive 3 anos com o mesmo partido na Câmara, no Governo, e 1 ano com partidos diferentes. E o que acontece, acima de tudo, é que o partido, se for o mesmo partido, que estiverem em ambas, existe uma influência no sentido de o Presidente de Câmara não ter voz ativa. Não estar a contrariar aquilo que o Governo defende, não estar a defender uma determinada solução, uma determinada obra para o Conselho da Praia, se o Governo não o considerar. E portanto, se for o mesmo partido, acontece isto. No caso de serem partidos diferentes, aquela ilusão que os açorianos têm, e isso aconteceu nos primeiros 20 anos de PSD, onde a maior parte das autarquias eram da mesma cor do Governo de Mota Amaral, depois mudou com Carlos César no Governo, as câmaras e juntas passaram maioritariamente nos Açores para o Partido Socialista. Significa, portanto, que aquela visão que o povo tem de que é mais fácil se entenderem todos mais facilmente, não corresponde efetivamente à realidade. Na minha opinião, para a experiência que eu tenho, não corresponde à verdade, até pelo contrário. O que acontece é que muitas vezes, e neste caso o Conselho da Praia, acabou por ficar impedido e, portanto, de ter acesso a determinados fundos, enfim, a ter acesso a determinadas situações que podiam vir da parte do Governo Regional e que não vieram. E o partido era o mesmo, porque se calhar é preciso da parte do partido investir noutro conselho qualquer, onde é preciso ganhar eleições.
Quer dizer, e é assim que as máquinas partidárias funcionam. E é por isso que nós estamos aqui, no sentido também de denunciar isto, para que as pessoas percebam que não acresce nada tendo os partidos. Portanto, ou seja, nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para as competências das pessoas, temos que olhar para os projetos políticos. Não quer dizer que os partidos também não tenham, eventualmente, uma outra situação ou algumas situações de projetos estruturantes. Não quer dizer que não tenha havido investimento do Governo no Conselho da Praia nos últimos 20 anos. Claro que sim. Agora, podia ter havido, era muitas mais coisas e que não houve porque o partido era o mesmo, porque era importante afetar recursos para outro lado quando se calhar os praenses precisavam mais. Portanto, o que interessa sempre, o objetivo final é ganhar eleições. Este é um ponto de vista interessante e poucas vezes abordado. Portanto, aqui fará sentido. Não, é que é preciso, Pedro, é preciso tocar aqui na ferida e é preciso os praenses e as pessoas em geral perceberem isto. E é assim que as coisas funcionam. E, portanto, as pessoas têm que, de uma vez por todas, se libertar desta... Os partidos também, penso que também têm que rever o seu próprio funcionamento interno, as suas políticas, os seus interesses, as próprias pessoas, é preciso... Mas, independentemente disso, é preciso que, neste caso, os praenses percebam que para se governar o Conselho da Praia, e há outros exemplos no país, naturalmente, e até na região, mas para se governar o Conselho da Praia não é preciso estar dependente de um partido político. O estar dependente já por si quer dizer tudo. Basta atentarmos ao significado da palavra dependente. Tem tocado aí, de facto, em questões financeiras. Elas são relevantes. Era um dos temas que tinha aqui e tenho para abordarmos. Sendo certo que começou por dizer que era preciso aumentar a transferência para as juntas de freguesia. Também já foi dizendo que não se pode prometer tudo a todos e que já tem ouvido algumas promessas de investimentos sem se ter em conta bem a situação financeira da Câmara. O Tiago teve responsabilidades diretas na questão financeira do município nos últimos 4 anos, foi o vereador com o pelouro das finanças, entrou sobre o jugo de um papão que a oposição dizia que haveria de tomar conta do município, que era há 4 anos atrás o papão das dívidas, enfim, da bancarrota praticamente e de um saneamento financeiro da autarquia que acabou por não acontecer. Neste momento está em fase muito adiantada um processo de reestruturação do próprio universo municipal, com a internalização de um conjunto de empresas e de entidades que andavam à volta da Câmara Municipal. Portanto, afinal, que situação financeira tem a Câmara e até que ponto é que nós podemos prometer, nós, enfim, vós, candidatos, podem prometer o que podem a quem vai votar no próximo dia 26 de setembro? Ora bem, os praenses naturalmente merecem ouvir a verdade e foi portanto, nesse sentido que nos últimos 4 anos foi feito um trabalho profundo de reestruturação financeira, de redução de entidades do grupo municipal, processo esse que está em curso. A situação financeira da Câmara é uma situação estável. Vamos também chamar os nomes corretos. Agora, mas, estável, mas, não é? Mas acaba por ser uma situação sensível, e que merece um acompanhamento muito rigoroso. Em 2017, quando nós iniciamos o mandato, a Câmara tinha uma capacidade de endividamento muito reduzida. O que é que isto quer dizer? O próprio Estado impõe limites ao endividamento da Câmara Municipal. Portanto, todos os anos, a 31 de dezembro, é dito qual é que é a margem financeira que a Câmara pode recorrer no ano seguinte. Portanto, desde 2017 até 2021, esse número triplicou. Portanto, ou seja, a disponibilidade financeira da Câmara para recorrer à banca, para investimentos, é hoje muito superior. Pelo meio, foram feitos alguns empréstimos para investimentos, nomeadamente na rede viária, para os apoios do Covid, para os 15% de financiamento de obras cofinanciadas, portanto, os 15% que são da Câmara Municipal. Há 4 anos atrás, em 2017, a Câmara pagava aos seus fornecedores a 150 dias. Este é ainda um dos aspectos que os fornecedores apontam à Câmara da Praia hoje em dia. Mas hoje a Câmara paga há 30 dias. Portanto, é esta a grande diferença. E quando dizem, mas o que é que a Câmara fez pela economia local?
obviamente que fez muita coisa e, na minha opinião, ou seja, fazer com que os empresários não esperem tanto tempo para receber a sua fatura, eu penso que é talvez a mais relevante, porque permite que haja mais dinheiro na economia local e nos fornecedores locais. O que neste momento está portanto, ainda voltando à questão do Tribunal de Contas, ainda bem que tocou nesse assunto, porque isso também é importante. Portanto, em 2018, quando sai o relatório do Tribunal de Contas, em que fala num conjunto de situações, nomeadamente ao nível do endividamento, do grupo municipal, das entidades, o Tribunal de Contas fala na possibilidade da Câmara Municipal ir para uma situação de saneamento financeiro. Ou seja, se não for feito nada, a Câmara pode ir para uma situação de saneamento financeiro que implica, na prática, para as pessoas perceberem... A troika, não é? É uma troika. Chamar a troika, é uma sim. troika e para as pessoas perceberem o que implicaria seria um aumento dos impostos para os máximos, portanto o IMI passava para o máximo, enfim, as taxas e licenças para o máximo, um aumento de taxas ou tarifas de água e saneamento, etc. Ou seja, teríamos que ir ao bolso dos praenses para pagar a dívida que existia. E o que nós optamos por fazer foi, portanto, e naturalmente que na altura a oposição, fazendo também o seu papel, pegou nessa parte e disse às pessoas que vem aí a troika, entre aspas, não é? E que vai haver um aumento de impostos. E o que nós fizemos foi, silenciosamente, um trabalho interno de reestruturação financeira, de redução de dívida. Portanto, nós estamos a falar na ordem talvez dos 5 milhões de euros. E dívida bancária e dívida a fornecedores? A dívida bancária e a dívida a fornecedores. E tanto é que a dívida a fornecedores nós já conseguimos pagar muito mais rapidamente, ou seja, ao fim de 30 dias em média, não é? E que na altura eram 150 dias. E portanto, iniciamos um trabalho que ainda está em curso e que tem que se prolongar mais 1 ou 2 anos, no sentido de acabar com algumas empresas municipais, passar algum património que estava em algumas empresas para empresas que são 100% participadas pela Câmara, e neste momento o grupo municipal é composto pela Câmara Municipal, Praia Ambiente e Cooperativa Praia Cultural. E, portanto, relativamente às outras empresas, elas estão em processo de insolvência. A STP, até a própria Escola Profissional passou a ser fundação. A Escola Profissional passou a ser a fundação, a própria AGESP, o seu... portanto, será, no fundo, a sua atividade será internalizada na Câmara Municipal. Que é a Associação de Gestão do Parque Industrial do Cabo da Praia. Do Cabo da Praia. E, portanto, isto vai depois terminar também com a internalização dos colaboradores da Cooperativa Praia Cultural na própria Câmara Municipal. É um processo, e eu tenho falado com eles no sentido de perceberem que isto é um processo gradual, não pode ser feito tudo de uma vez. Nós contamos que, enfim, para as coisas não correrem assim tão bem e tão rápido até ao fim de 2023, mas nós contamos que em 2022 conseguimos internalizar todos os mas é curioso que, feito todo esse esforço financeiro, é certo também que a Câmara aumentou em algumas centenas o número de colaboradores. Tibério Diniz já o assumiu, de que muitas das pessoas que estavam na Câmara ao abrigo de programas ocupacionais acabaram por ser integradas nos quadros do universo municipal. Mas isso ainda releva mais o trabalho que foi feito. Portanto, ou seja, se nós conseguimos reduzir dívida, e reestruturar internamente o funcionamento do grupo municipal, reduzir o prazo médio de pagamentos, aumentar a capacidade de endividamento da Câmara para investimentos que não são cofinanciados, ainda para mais para os 15% dos investimentos que são cofinanciados. E ainda assim resolvemos, digamos assim, o problema de muita gente que estava com um vínculo precário com a Câmara Municipal, ainda releva ainda mais o trabalho. Mas esta é sempre aquela situação de que quando se puxa a manta para cima descobre-se os pés, ou quando se está para os pés destapa-se a cabeça. Portanto, alguma coisa teve que deixar de ser feita para que todo este esforço de redução de dívida, mas ao mesmo tempo de aumento de despesa, por via do aumento do quadro do pessoal, o que é que ficou por fazer? Foi o investimento que foi prejudicado aqui? Não, o investimento está a ser feito. O que se calhar acabou aqui
e que deixou de ser feito foram alguns gastos supérfluos que existiam e que deixaram de existir. Ou seja, dentro do funcionamento da Câmara. Dentro do funcionamento da Câmara. O que existe hoje é um rigor, um crivo muito mais apertado relativamente às despesas que são feitas. E, portanto, é com este trabalho interno, olha, para dar aqui um nome, uma espécie de troika interna, mas sem prejudicar os praenses, sem ir ao bolso dos praenses, sem que eles paguem aquilo ou a dívida que foi feita para investimentos, naturalmente que sim, mas que não sejam eles diretamente a pagar. O que foi feito foi um trabalho interno de muito rigor, de um conjunto de análises relativamente àquilo que são empréstimos de curto prazo, empréstimos de médio e longo prazo, no sentido de reestruturar e conseguir liquidar. Ainda temos aqui uma questão relacionada com os terrenos do bairro dos Americanos de Santa Rita, que foram e que estão a ser cumpridos, obviamente com o financiamento do Governo da República, com aquilo que nós esperamos do futuro financiamento da parte do Governo Regional, mas existe ainda um esforço. Esperamos, não é? Porque nunca se percebeu muito bem o Governo Regional. Lá está, voltamos aqui um bocadinho à conversa anterior. O Governo Regional apareceu sempre ao lado da Câmara da Praia neste processo, o Governo Regional do Partido Socialista, mas de facto nunca se percebeu que tenha contribuído financeiramente como o Estado, que deu à volta de 5 milhões. Pedro, ainda digo mais, não existe nenhum compromisso escrito no sentido do Governo Regional financiar uma parte da aquisição dos terrenos do bairro dos Americanos. Esse esforço tem sido feito pelo Governo da República. Para além disso, há aqui um esforço financeiro ao nível da Câmara Municipal que implica, por exemplo, para ser muito prático, pagar até 31 de março a tranche e depois aguardar até dezembro, ou antes, mas enfim, no máximo até dezembro, que o Governo da República financie essa parte. Portanto, todo esse esforço financeiro é preciso ser muito rigoroso, é preciso controlar isto muito bem para que não falte dinheiro para pagar aos fornecedores, não falta dinheiro para cumprir com o serviço da dívida, com as obrigações da Câmara Municipal, até porque nós nos últimos 4 anos recuperamos muito a imagem da Câmara ao nível do setor bancário. Basta dizer que em 2017, quando a Câmara fazia um empréstimo, concorria um banco, hoje concorrem 7, e isto é revelador da credibilidade da Câmara junto da banca e que nós não queremos naturalmente abdicar dela, e tem que haver esse rigor. E portanto voltando aqui à pergunta, quando às vezes se fala em promessas eleitorais de grandes obras e que vão ser financiadas pelos fundos, pelo próximo quadro comunitário, quando ele nem sequer está ainda desenhado, e falar em esforços financeiros muito grandes da parte da Câmara, o que eu posso dizer aos praenses é que nos próximos 4 anos não há condições para isso. Há sim para realizar alguns investimentos que sejam ainda cofinanciados no âmbito do quadro comunitário que agora está a terminar, e existem algumas obras que ainda estão em funcionamento. Existe margem para que a Câmara esteja ao lado das famílias, ainda para mais numa altura difícil com a situação do Covid, que agora começa realmente a encontrar o caminho da retoma, para estar ao lado dos empresários, para captar investimento para a Praia da Vitória, para criar emprego sustentável, para fixar mais pessoas ainda no nosso concelho. Obviamente estar sempre ao lado das instituições e do associativismo, ajudar, portanto, na reabilitação de algumas escolas do nosso concelho. Agora, ou seja, independentemente de quem venha a vencer as eleições a 26 de setembro, os próximos 4 anos serão muito semelhantes do ponto de vista de gestão do município àquilo que foram os últimos 4. É isso que nos está a querer dizer? É isso que eu estou a dizer, acrescendo ainda uma coisa. É que para governar a Câmara da Praia nos próximos 4 anos é preciso conhecer a verdadeira situação financeira da Câmara e saber gerir a Câmara do ponto de vista financeiro para que a Câmara não caia numa situação de saneamento e que depois tenha a implicação que nós sabemos de
portanto, ser os praenses a pagar está-nos a dizer que é o mais capaz de gerir o município, enfim, pelo conhecimento que tem. Permita-me a brincadeira como é. Claro que sim, mas com toda a humildade, eu não tenho muitas dúvidas disso, mas obviamente... Mas então faz sentido, por exemplo, que a coligação defenda uma auditoria externa às contas? É sim, obviamente... Precisamos de chegar a tanto. É que uma auditoria vai demorar mais de 2 anos, no mínimo. Claro que enfim. Sim, claro que sim. E a auditoria vai dizer exatamente aquilo que, obviamente com mais pormenor, a dizer exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer ao Pedro. Relativamente à questão da auditoria, dizer o seguinte, nada contra uma auditoria, o que eu acho é que não há problema nenhum, a questão aqui é que a auditoria implica um custo financeiro, implica tempo, como o Pedro está a dizer. Só tenho dúvidas se, do ponto de vista legal, é uma espécie de providência cautelar. Não sei se, enquanto decorre uma auditoria, confesso aqui o meu desconhecimento, se a Câmara fica impedida de desenvolver algum tipo de investimentos ou de projetos. A auditoria, ao contrário do que muita gente pensa, não é feita pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz auditoria quando entende fazer, e tem feito a Câmara da Praia. Se o próximo Presidente de Câmara quiser uma auditoria, vai ter que recorrer a uma empresa. E uma empresa, obviamente, tem custos, não? Custa dinheiro. Agora, há aqui uma coisa que os praenses têm que saber. E eu percebo a questão política ou partidária da auditoria, porque obviamente foi feita uma auditoria em 2005, quando a Câmara mandou do PSD para PS. Portanto, eu penso que o que há aqui é uma situação de dizer, olha, foi feita em 2005, quando mudou de partido, se mudar agora nós também queremos fazer. Agora, há aqui uma diferença, é que em 2005 as contas da Câmara, portanto, contabilisticamente eram feitas através do POCAL e não eram auditadas por um revisor oficial de contas. Um revisor oficial de contas tem a função de auditar as contas de 3 em 3 meses. E hoje as contas da Câmara são auditadas de 3 em 3 meses por um revisor oficial de contas externo. E, portanto, que é obrigatório, no âmbito da Lei das Finanças Locais. E, portanto, umas contas que são auditadas de 3 em 3 meses, que são expostas à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, e ainda estar a pagar uma auditoria que vai, se calhar, custar 100 mil euros e ainda fazer-nos esperar 2 anos para depois, 2 anos, portanto, enfim, o tempo que for, que durar, claro, para depois haver decisões, é fazer parar a praia no tempo, e eu acho que isso não faz qualquer sentido. Só para concluir essa parte, os sacrifícios que foram impostos ao funcionamento do município para não prejudicar os praienses acabaram por de alguma forma prejudicar os funcionários do grupo municipal? Não. Já ouvimos nesta pré-campanha, enfim, denúncias de trabalhadores que trabalham em armazéns que metem água dentro, já ouvimos várias preocupações nesse sentido, não é? Sim, tudo bem. Obviamente que os funcionários da Câmara merecem sempre a nossa maior atenção e preocupação no sentido de terem as melhores condições. O que é preciso dizer é que qual foi o ponto de partida que nós encontramos em 2017. E isso é que é preciso que os praenses percebam. Em 2017, já falamos aqui, haviam muitos funcionários em situação precária de programas de emprego e que foram integrados nos quadros. E, portanto, só aí penso que já é um dado importante de oferecer melhores condições de estabilidade para os funcionários e para as suas famílias. Em relação às condições dos trabalhadores, obviamente que poderá haver uma situação ou outra que é preciso intervir. O que é preciso dizer também é que qual foi o ponto de partida em 2017. E esse ponto de partida eram situações em oficinas onde, por exemplo, não haviam exaustores. E que em dias de inverno e de mau tempo tinha que se fechar a porta e ou trabalhava-se com os pós das madeiras, enfim, os cheiros das tintas, dos cheiros e isso tudo, e isso foi feita a intervenção e foi investido muito dinheiro no sentido de oferecer essas condições. Já são as condições ideais? Acredito que não. Mas para lá caminhamos, ou seja, e é preciso também reconhecer aquilo que foi sendo feito, e depois do ponto de vista da higiene e segurança no trabalho, enfim, e muitas outras situações, nomeadamente nas oficinas. Se por acaso há alguma oficina em que chove alguma coisa, é lamentável e é preciso, obviamente, resolver. O que é certo é que sempre que foram reportadas situações dessas, foram sempre intervencionadas e resolvidas. E, portanto, fazer disso uma bandeira político-partidária não me parece o
mais correto. Que possa existir, acredito que sim, e deve ser muito bem. intervencionado. Tiago, como imagino o tempo voa e estamos já na reta final do nosso espaço de entrevista, é verdade. Tocamos também hoje, permita-me, de forma propositada em alguns temas que não têm sido propriamente abordados ao longo de outros debates e outras entrevistas que já teve a oportunidade de conceder, e portanto também o Rádio Clube de Angra deve fazer este esclarecimento adicional, não é? Já muito falamos sobre a questão do centro da praia, da Baía, de tudo isso. Não invalida que não possamos rapidamente, nestes 10 minutos que nos faltam, olhar para isso. Eu gostava de tentar, apelando à sua capacidade de síntese, pôr a questão nestes termos. Quais são os principais problemas que este movimento de cidadãos eleitores, esta é a nossa praia, identifica, e quais as principais soluções para resolver estes principais problemas? Eu penso que há aqui 2-3 situações que são importantes resolver do ponto de vista estrutural para o futuro da Praia da Vitória. Nós, nos últimos censos de 2021, nos últimos 10 anos, a praia perdeu, salvo erro, cerca de 1.500 pessoas. Portanto, não tenho um número correto, mas penso que andará à volta disto. E é preciso criar condições para fixar pessoas no nosso concelho e ainda mais na nossa cidade, porque realmente muito pouca gente vive no centro urbano. E por isso nós propomos a criação de um programa que se vai chamar Praia Convida, no sentido de criar incentivos, permita-me a expressão, agressivos, no sentido de cativar casais jovens a construir casa no concelho da Praia ou a adquirir casa no concelho e também no centro urbano. Porque relativamente ao centro urbano é preciso também perceber que, e essas são as diretrizes que vêm da União Europeia, é preciso encontrar soluções para povoar o centro urbano e só depois então criar novos arruamentos, portanto, à volta e portanto na periferia do centro urbano. E portanto é para isso, e é isso que o nosso objetivo é esse, criar incentivos, nomeadamente a isenção de IMT, a isenção da tarifa da água, um apoio financeiro à aquisição de casa, a isenção das taxas de reabilitação e portanto no sentido de atrair mais casais jovens. E depois, a partir daí, e portanto, de uma forma até complementar, a criação de emprego. É preciso criar emprego sustentável no concelho. Para isso é preciso olhar para aquilo que são os nossos recursos naturais que nos permitem capitalizar um conjunto e potenciar um conjunto de negócios à volta deles. Temos também as nossas infraestruturas, já falamos aqui o porto e também o aeroporto, e no sentido de criar aqui um sistema de criação de emprego através de empresas sustentáveis. E a partir da criação de emprego sustentável nós vamos ter mais pessoas a viver no concelho, nós vamos ter Isso é muito bonito de falar, mas a Câmara não cria emprego a não ser um emprego que seja para os quadros do Grupo Municipal, como é óbvio. Como é que concretamente se chama a atenção, se cativa, se capta investimento externo para a Praia da Vitória? Através de um sistema de incentivos. Externo ou interno, quer dizer, como é que se capta com certeza, claro. Privado, neste caso. Nós temos e propomos aqui dois sistemas de incentivos, para projetos com maior número de postos de trabalho e um investimento mais volumoso, e estamos a falar do projeto de interesse municipal, que é um programa que surgiu a partir de março deste ano e que nós queremos dar continuidade, e temos também o Invest Praia da Vitória, ou Invest Praia, que tem a ver com, é no fundo um upgrade daquilo que existe já hoje, que é o viver e investir na Praia da Vitória, no sentido de incentivar a abertura de novas lojas, portanto, e novos comércios no concelho da Praia, de âmbito mais pequeno, ou também para ajudar os atuais empresários e comerciantes a reabilitar os seus espaços, no sentido de os modernizar e de converter o seu negócio, no caso de entender assim necessário, se adaptar às novas realidades. Deixe-me também falar aqui em mais dois ou três pontos. Um tem a ver com a educação, e aqui na educação dois prismas. Por um lado, a reabilitação de algumas escolas primárias do concelho, no sentido de oferecer melhores condições às nossas crianças
para terem, portanto, para conseguirem aprender e evoluir de outra forma. Sendo que aí, ao longo como desses já 4 referiu, anos, a questão financeira não é a melhor, e também não já é melhor, disse e é preciso publicamente aqui que tem criar que ser aqui um uma trabalho parceria articulado com o Governo. Não é? Com o Governo Regional, com a Secretaria da Educação, e também envolver a comunidade de pais e naturalmente, as escolas. Mas é preciso, e ao longo destes 4 anos tem visto situações que não podem acontecer no século XXI e no Concelho da Praia. Na educação também, outra vertente que e isto vai nascer de uma parceria com a escola profissional, e existe abertura para isso, porque nós já reunimos com a escola, no sentido da conversão de mão de obra que hoje não consegue obter emprego, para mão de obra que hoje é procurada pelas empresas e que não existe. Ou seja, no fundo, vamos partir fazendo um exemplo prático. Há demasiados técnicos informáticos, por exemplo, que não têm emprego neste momento. A restauração e o turismo precisam de trabalhadores para a área. A escola profissional fará uma reconversão formativa. Conversão. Não é? É que hoje em dia existe muita procura ao nível dos eletricistas, dos pedreiros, enfim, e também, aliás, há situações hoje em dia que nos têm chegado que são realmente estranhas, mas que enfim faz parte dos tempos, que é de haver empresas à procura de trabalhadores e eles não existem. Estes sistemas de incentivos podem alargar-se às freguesias. O projeto de interesse municipal é concelhio, não é? Ou seja, pode ser para qualquer área do território. Exatamente. O projeto de interesse municipal é concelio, o Investe Praia e o Praia Convida, que é respectivamente para investimento na praia e para quem quer fixar residência na praia, será para todo o concelho, sendo que naturalmente que todos compreenderão que existem algumas zonas com mais necessidade do que outras, portanto isso será analisado e haverá majorações, e portanto o nosso objetivo é Deixe-me colocar-lhe uma questão muito concreta que tem que ver com o desenvolvimento do turismo, que é, enfim, um setor que onde podemos obviamente ganhar aqui qualquer coisa, e temos vindo a ganhar qualquer coisa com ele, considerando a situação financeira da Câmara, de que já abordamos, considerando todos estes apoios que acabam por levar também a redução de receita, porque isentando uma taxa, isentando um imposto, a Câmara perde receita, é plausível vir-se a implementar uma taxa turística no Concelho da Praia da Vitória, como por exemplo já existe em Lisboa? Isso é uma pergunta interessante e que honestamente não tem sido abordada, não tem sido discutida. Eu quero crer que nos próximos anos eu penso que não seria a melhor solução. Pode funcionar como... Vai depender daquilo que foram os fluxos turísticos. Acho que é preciso consolidar a nossa oferta turística, que penso que passa aqui pela vertente histórica, nomeadamente ao nível da presença dos norte-americanos e dos ingleses na base das lajes, passa também para aquilo que foram as lutas liberais e, portanto, aquilo que foi a participação ativa da praia no século XIX. Agora, e também, obviamente, também depois aproveitar também aquilo que são os nossos recursos naturais, a nossa baía, os nossos trilhos, a nossa natureza, para oferecer um produto seguro e familiar com experiências interessantes. Eu penso que é preciso consolidar isso primeiro, para depois falar numa taxa turística. Ao nível da promoção da ilha, a Câmara já assumiu, ou melhor, a candidatura à Câmara, esta é a nossa praia, já assumiu a disponibilidade de trabalhar em parceria com a direção da Aerogar das Lajes no sentido de promover este destino. Como é que isso pode ser feito concretamente? Eu penso que aquilo que está a ser feito pela direção da Aerogar das Lajes é muito, muito interessante e que já acontece também ao nível da Portos dos Açores, que é, em vez de estarem à espera daquilo que é o trabalho da ATA, enfim, de outras entidades de promoção turística da nossa região, a própria Aerogar participa em feiras nacionais e internacionais no sentido de promover o nosso destino, portanto, transmitir aquilo que são as facilidades e aquilo que são, portanto, aquilo que o aeroporto tem em termos operacionais melhor para oferecer junto das companhias aéreas, no sentido de podemos captar ainda mais fluxos aéreos, fluxos turísticos para a nossa ilha. Eu penso que isso é um trabalho muito interessante, é um trabalho meritório e que merece toda a nossa atenção, merece a parceria das câmaras municipais e da Câmara de Comércio, porque no fundo é um contributo muito importante do ponto de vista de escala e do ponto de vista técnico
para que as companhias aéreas possam perceber que têm aqui todas as condições para poder operar. E isso que era um trabalho que nunca foi feito e que se calhar já devia ter sido feito e que merece que seja assim, porque pode estar aqui um pequeno passo e uma diferença muito importante no sentido de captarmos mais fluxos turísticos. Portanto, e da parte da Câmara Municipal estará naturalmente, se formos nós a conduzirmos os destinos da Câmara Municipal, estaremos naturalmente ao lado da direção da Aerogar para oferecer aquilo que for necessário e até eventualmente também participar nessas feiras e promover o concelho, promover naturalmente a ilha e a região. Com certeza. Tiago, vamos encontrar mais à frente no debate que teremos entre todos os candidatos à Câmara Municipal da Praia. Não posso, todavia, terminar este espaço sem lhe dar aqui uns segundos finais para uma mensagem que quero, obviamente, passar a todos os eleitores da Praia da Vitória. Portanto, neste momento, a nossa candidatura, nós temos sentido uma grande força da parte das pessoas que abordamos na rua. Nós estamos a viver um momento histórico na Praia da Vitória. Pela primeira vez temos um grupo de cidadãos candidato à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, e a mensagem acima de tudo que eu queria transmitir às pessoas é que os praenses se possam libertar daquilo que foram as amarras político-partidárias dos últimos anos. Nós que estamos nesta lista conseguimos nos libertar, conseguimos nos desprender de tudo que são os interesses partidários e acreditamos que os praenses também consigam. Esta é uma candidatura de união e de muita vontade, sem condicionalismos e com muita proximidade das pessoas para oferecer um futuro melhor para os praenses e para a Praia da Vitória. Nós temos uma equipa com experiência, nós estamos à procura de cargos políticos, estamos à procura sim de fazer melhor para o futuro da nossa terra. Tiago Armando, muito obrigado. O cabeça de lista do grupo de cidadãos eleitores, esta é a nossa Praia, as eleições do próximo dia 26 de setembro à Câmara Municipal da Praia da Vitória, como é óbvio. Foi a entrevista nesta tarde de terça-feira, primeiro dia oficial de campanha. Amanhã voltamos à antena depois das 6 com mais um convidado. A todos, continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.